Nós vamos ficar aqui, como o pastor Nicolas mencionou, nós vamos dar continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo a Tito, ao pastor Tito. Deixe sua Bíblia aberta. Em Tito 1, nós, algumas semanas, estudamos o primeiro versículo, extraímos aí bom suco teológico desse único versículo. E hoje nós vamos fazer o mesmo, com um versículo só. Tem bastante teologia no versículo 2, bastante aplicação para a nossa vida prática. E nós vamos passar aqui um tempinho diante deste versículo. Antes de lermos, eu queria perguntar para vocês, quem aqui daria boa soma de dinheiro para saber o futuro? Quem aqui daria boa soma de dinheiro para saber o que vai acontecer daqui 5, daqui 10, 15 anos? Daria boa soma de dinheiro? 100 reais? Uns 500 reais? Até 1.000 reais, vai. Eu acho que boa parte de nós daríamos muito mais para saber o futuro, para conhecer como estarão as nossas vidas daqui a 10 anos. Estaremos vivos? Alguns aqui podem pensar que não. Estaremos casados, os que estão solteiros? Teremos quantos filhos? Nós que estamos sem filhos agora, quantos filhos teremos daqui 10, 15 anos? Minha filha já estará casando daqui 15 anos, os que já têm as filhas adolescentes aí? É uma curiosidade que todo ser humano tem. Todo ser humano tem a curiosidade por saber o futuro, os eventos que tomarão lugar no futuro. No nosso futuro, no futuro da nossa família, dos nossos queridos. Todos nós temos essa curiosidade. E essa curiosidade é salutar, porque Deus colocou isso em nós. E mais do que essa mera curiosidade, porque nós não podemos saber nem o que vai acontecer amanhã. Nós temos uma expectativa de que amanhã o sol vai nascer, nós vamos levantar, acordar, e muitos aqui irão trabalhar. Alguns irão para a escola, irão estudar, tem prova, não tem prova. Alguns vão levantar, fazer o café da manhã para o marido ou para a esposa. Essa é a nossa expectativa, mas vocês podem ter certeza que isso acontecerá? Não. Não. Nós não podemos ter certeza do que vai acontecer nas próximas horas, tampouco do que vai acontecer no futuro. Entretanto, Deus não deixa essa nossa curiosidade que Ele mesmo implantou em nós, Ele não deixa essa curiosidade insaciada. Ele falou sobre o futuro, sim, Deus falou muito sobre o futuro. Se você ler boas porções das Escrituras, Ele fala sobre o que acontecerá no futuro. O futuro dos crentes está descrito nas Escrituras. O futuro daqueles que não são crentes está escrito nas Escrituras. Se você tem curiosidade de saber o que vai acontecer no futuro, leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Mas nós vamos lidar com essa curiosidade. Vamos lidar com essa expectativa de futuro que nós temos. Porque o texto de Tito o capítulo 1, versículo 2, lida com essa curiosidade acerca do futuro. Vejam aí, Tito 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. A nossa lida nesta vida, lida muito com a incerteza acerca do amanhã. Isso faz parte do nosso caminhar, faz parte do nosso dia a dia. Nós não podemos fugir da incerteza do que vai acontecer amanhã, mas nós podemos, à luz desse versículo, estar plenamente motivados para uma vida cristã alegre e vívida.
Eu não sei se os irmãos lembram, mas na reflexão passada do primeiro versículo, nós falamos acerca das tarefas, dos afazeres determinados por Deus pelo seu Senhor. E esses afazeres, essas tarefas são promover a fé, que é dos eleitos, promover a fé e o conhecimento, que é dos eleitos. Nós discorremos em torno dessas proposições. Os afazeres do crente, os afazeres do servo de Deus é promover a fé e o conhecimento dos eleitos. Só que Paulo vai falar agora sobre o fundamento, sobre a motivação do servo no exercício desses afazeres. Por que promover a fé e o conhecimento só por promover a fé e o conhecimento? Parece inócuo, se não há algo que motive, não somente a ordem. Óbvio que nós, diante de uma ordem do Senhor, nós não precisamos saber os seus motivos, as suas razões. Nós devemos obedecer. Mas, neste caso, Deus aponta para nós o que deve nos motivar na nossa tarefa, no nosso dever de promover a fé e o conhecimento que é dos eleitos, segundo o versículo 1. Então eu elaborei aqui uma mensagem central para esse pequeno versículo, que é a certeza do futuro. Certeza do futuro é a motivação do crente. A certeza do futuro é a motivação do crente. Eu acabei de dizer que nós vivemos em meio às incertezas. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém aqui tem plena certeza de que vai viver sequer amanhã. Ninguém tem, nem os mais jovens têm essa certeza. Podem ter essa certeza. Tem uma expectativa. Mas o crente tem certeza do futuro, de alguns eventos do futuro. E nós vamos caminhar ao longo de duas razões pelas quais o cristão tem que ter a sua mente voltada para o futuro. Duas razões que levam o crente a ter a sua mente, a sua motivação focalizada no futuro e não nas coisas presentes, não nas coisas terrenas. Aquilo que vai impulsionar o crente a fazer as suas tarefas presentes são questões do futuro. É isso que vai corretamente impulsionar, dar combustível para que você, cristão que está aqui, realize as obras, as boas obras que Deus preparou. São questões do futuro, são questões escatológicas, de acordo com o texto de Tito 1, versículo 2. E a primeira razão apontada aí no texto, a primeira razão pela qual o cristão deve ter a sua mente no futuro, deve ser o homem do futuro, cabeça no futuro, nas coisas do porvir, é a promessa que Deus fez no passado. É a promessa que Deus fez no passado. Essa é a primeira razão, a primeira motivação do crente para que ele faça e que ele viva no presente. É a promessa que Deus fez no passado. Volte os seus olhos novamente e veja o texto. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Nesse pequeno versículo, meus irmãos, nós podemos identificar o caráter soberano de Deus em sua obra salvadora. Você quer aprender sobre a soberania de Deus na salvação? Tem um texto bom para isso, que é Romanos 9. Mas se você quer um texto ainda menor, olhe para esse. Tito 1, 2. O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, antes do tempo mesmo existir. Vejam aqui a soberania de Deus na obra da salvação. Ele planejou, ele escolheu antes da fundação do mundo.
Nós não temos participação nenhuma, senão ser meros receptáculos da salvação e da graça do Senhor. Não pense que você, por algum ato ou alguma característica pessoal, mereceu a salvação. Não. Deus planejou tudo antes dos tempos eternos. Deus prometeu, Deus fez o seu plano, formulou o seu plano antes dos tempos eternos. Antes mesmo de você existir. Isso mostra para nós o caráter soberano de Deus na salvação. Vejam aí Efésios 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Isso é importante, meus irmãos. Efésios 1, versículo 4. É importante bater nessa tecla, por mais óbvia que ela pareça. Porque há muitas pessoas que creem num suposto merecimento da salvação, um suposto merecimento da vida eterna. Há pessoas, inclusive, que creem que devem reivindicar de Deus as promessas, devem colocar Deus na parede, devem fazer orações a fim de constranger Deus a cumprir as suas promessas. Sim, existem pessoas que creem nisso. E muitos aqui têm pessoas na família que creem nesses absurdos. Por isso é importante enfatizar o caráter soberano e exclusivo do Senhor na salvação. Algo que Ele formulou, algo que Ele prometeu antes dos tempos eternos. Efésios 1, 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Não há nenhum ato humano senão receber a salvação do Senhor. Não há nenhum ato, é como nós costumamos dizer, morto não responde a nenhum estímulo. E Efésios vai dizer que nós outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Filipenses vai dizer isso. Morto não responde a nenhum estímulo. Portanto, fica enfatizada no versículo 2, o caráter soberano de Deus na salvação, exclusividade do seu trabalho. Vejam aí 1 Timóteo 1, 9. 1 Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. 1 Timóteo 1, 9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Para aqueles que creem que a queda pegou Deus de surpresa, esses textos pegam você de surpresa, porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha elaborado o seu plano de salvação. A queda estava prevista, a queda de Adão estava prevista, para Deus manifestar a sua glória no Senhor Jesus Cristo, e por meio dele nos dar a salvação. Esse sempre foi o plano de Deus, antes dos tempos eternos. Ele nos prometeu, Ele nos chamou com santa vocação, segundo a sua própria determinação, antes dos tempos eternos. Estava tudo previsto. E o que nós fazemos com essa verdade teológica? Que importância tem para mim? Primeiramente, eu me sujeito ao Senhor.
o meu coração se enche de uma ainda maior gratidão. Se eu não fiz nada para merecer a salvação, se eu, morto em delito e pecado, o Senhor me vivificou juntamente com Cristo, eu tenho uma redobrada gratidão diante dEle. Eu devoto a minha vida como servo do versículo 1, eu devoto a minha vida ainda mais ao Senhor, diante dessa verdade bíblica, porque eu não tinha nada. Pelo contrário, eu era inimigo de Deus. Eu causava a ira de Deus. E mesmo assim, Ele me vivificou e me deu a salvação. E diante disso, eu me subordino debaixo da sua poderosa e graciosa mão e devoto a minha vida a Ele, entrego a minha vida a Ele e obedeço com mais prontidão. Eu não tenho em mim um senso de merecimento, não. Eu não sou tão mal assim. Deus me escolheu porque eu não sou tão mal assim. Não, eu não faço isso. Eu não faço isso. De modo nenhum. Se eu tenho essa verdade incrustada no meu coração, de que Deus, por seu amor, por sua obra exclusiva, me deu a salvação, elaborou o seu plano redentor, e eu estava lá nesse plano, eu fazia parte desse plano, para receber a salvação que está em Cristo. Se eu tenho isso incrustado no meu coração, isso vai gerar frutos visíveis de uma vida consagrada, de uma vida que obedece prontamente às ordens de Deus, e que não racionaliza, o meu gênio é assim, não, isso aí, não vou lidar com isso, porque, não, deixa isso para lá. Não, Ele me escolheu, eu não merecia, eu vou obedecê-lo, não importa as circunstâncias, a minha vida é dEle, e eu vou obedecer imediatamente às suas ordenanças. E eu pergunto para vocês, o texto fala que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Prometeu o quê? Prometeu o quê? É fácil, prometeu antes dos tempos eternos. Prometeu o quê? A resposta está no versículo. Só olhar. Não fique, não olhe para o céu. Nessa hora, quando alguém perguntar, não fique olhando, o que será que ele prometeu mesmo? Não, olha para baixo, olha para o texto. Veja aí, na esperança da vida eterna. Na esperança da vida eterna. O que Deus prometeu para nós? A vida eterna. Nós falamos hoje na EBD sobre Eclesiastes, sobre monotonia. O ser humano cresce, ou nasce, cresce, alguns se reproduzem e morrem. O maior desejo do ser humano é quebrar essa monotonia, quebrar isso. Eventualmente nós, os crentes, podem ter a certeza de que não vamos viver mais nessa monotonia. Vão sim passar por esta vida, muitos aqui vão. Já nascemos, crescemos, nos reproduzimos e um dia morreremos, se o Senhor Jesus não voltar em breve. Mas depois disso, não haverá mais monotonia. Por quê? A nós é prometida o quê? A vida eterna. A nós é prometida a vida eterna. Nós vamos desfrutar do Senhor, da sua presença, da sua companhia, de um mundo de justiça, novo céu e nova terra, onde não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá dor. Nós vamos desfrutar disso eternamente. Essa é a nossa promessa. É a promessa feita pelo Senhor no passado. Essa é a primeira razão, a primeira motivação que deve impulsionar o crente a agir no presente. É a promessa de vida eterna feita no passado.
Vejam aí, João 6, versículo 37. João 6, o versículo 37. O Senhor Jesus se referindo acerca dessa promessa. João 6, versículo 37. Que promessa é essa? A promessa de viver para sempre. Existe um bônus a mais aí. Muitos filósofos pensam acerca desses assuntos e alguns respondem que viver eternamente no estado atual não é bênção, é maldição. E de fato é maldição. Imagine você viver eternamente com o seu pecado. Não é algo muito bom. Não é algo desejável. Mas a promessa de Deus, ela é perfeita e completa. Nós não vamos viver eternamente junto com o nosso pecado, não. Veja aí João 6,37. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A promessa de vida eterna é promessa de ser ressuscitado. Nós podemos enfrentar a morte, nós, os crentes, por meio de Jesus e dessa promessa que Ele nos deu, nós podemos enfrentar a morte com leveza. Nós podemos enfrentar a morte com esperança. Nós não precisamos nos desesperar diante da morte. Nós não precisamos arrancar os cabelos e perder o chão. Não, diante da morte do crente, diante da nossa própria morte ou da morte de um ente querido que é crente, nós podemos enfrentá-la com leveza, com esperança, sem desespero ou desesperança. Porque o Senhor prometeu o quê? Que Ele nos ressuscitaria no último dia, e assim Ele vai fazer, vai nos ressuscitar no último dia. Talvez os que estão aqui são mais vividos, vamos colocar assim. Eu tenho 33 anos, eu tenho um corpo de 63 já. É dor aqui, dor acolá. Você não sabe o que é dor. Bom, cada um conhece a sua própria enfermidade. Mas imagine você crente que está aqui, receber a notícia de que um dia, depois dessa passageira vida, depois desse sopro que é a nossa vida, você vai ter um corpo glorificado, você vai ter um corpo sem dor, você vai ter um corpo sem tristeza, sem mágoas, sem a dor na coluna, pastor Thomas, sem dores na coluna, sem dores de cabeça, sem tristeza. Você recebe esta promessa. Como vai ser a sua vida hoje? Se você recebe esta promessa do Senhor. Que um dia nós teremos um corpo livre das rugas, livre da calvície. Calvície não é doença, né? Ou é? É charme, né? Calvície é charme. Mas livre das dores de coluna, livre das tristezas, livre das lágrimas, livre das incertezas que nos acometem, nós vamos ter um corpo glorificado um dia. E por quanto tempo teremos esse corpo? Por muito mais tempo do que temos esse corpo aqui. Esse corpo um dia será glorificado. Nós vivemos o quê? 80, 90, 100 anos? Nós viveremos para sempre com esse corpo, sem dor, sem mácula, sem choro, sem tristeza.
Eu gostei muito dessa promessa, você gostou? Essa é a promessa de vida eterna do nosso Senhor. Deus promete acabar com todo o nosso sofrimento físico e emocional, físico e espiritual. Vejam o texto de Romanos 8, 18. Estou trocando versículo por capítulo aqui. Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Já podia acabar aqui para mim. Ponto final. Vamos para a batalha. Vamos para a segunda-feira. Vamos para a segunda-feira. Em mim será revelada uma glória especial. Incomparável. Em mim será revelada essa glória. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A salvação, ela atingiu todo o nosso ser, nosso corpo e nossa alma. Há alguns que creem que quando morremos, o corpo vai para o cemitério e a alma vive eternamente com Deus. Não. Esse texto diz que a redenção se opera no nosso corpo também. Pois nessa esperança fomos salvos. Essa esperança compõe a nossa salvação. Se você foi salvo, você pensa que foi salvo para ter uma boa ética moral, sua salvação está incompleta. Se você acha que foi salvo para para poder vir à igreja e ter um lugar para se reunir, a sua salvação está incompleta. Se você acha que você foi salvo para ter paz com Deus, a sua salvação também está incompleta. Todas essas coisas os crentes desfrutam, mas a esperança de vida eterna também compõe a salvação do crente. Por quê? Porque essa esperança, essa promessa que Deus fez no passado, é o motivador, é a motivação que impulsiona o crente a agir no presente. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Essa semana, não tive nenhum problema de saúde, mas essa semana eu fiquei muito angustiado com os eventos que aconteceram, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Fiquei muito angustiado. Eles julgaram, para quem não sabe, o Supremo julgou uma ação que pode anular ou que pode soltar, pode anular as sentenças realizadas em sede da Operação Lava Jato, que prendeu aí várias pessoas. Mais de 50 pessoas estão presas por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. E eu fiquei muito angustiado. Eu lido com o direito todos os dias e vejo essas excrescências operadas por pessoas más, por ímpios. E eu fico muito angustiado. Senhor, o que está acontecendo no nosso mundo? E agora, recentemente, os que seguem aí as notícias, as redes sociais, nós vimos que os efeitos da aprovação da lei de abuso de autoridade. Os juízes estão com medo de prender os criminosos. É isso que está acontecendo. Com medo de eles mesmos, os próprios juízes incorrerem no crime de abuso de autoridade, eles estão com medo, com receio de manter presos traficantes, estupradores, assassinos,
Então não, eu não vou me comprometer, porque vai que eu incorro aí no crime de abuso de autoridade, então não vou mantê-los presos preventivamente. Isso está acontecendo no nosso país. Isso é muito preocupante, muito preocupante. Parece que o crime, a maldade impera e a impunidade impera no nosso país. Isso me deixa muito angustiado, muito triste, muito... Eu oro a Deus e Deus me faz lembrar dessa esperança. Me faz lembrar da esperança de vida eterna. E eu não me desespero. Eu não me deprimo diante dessas notícias. Eu não me apego às coisas desse mundo. Porque eu sei que o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. E essas pessoas estão a serviço de Satanás. O que eu faço para não me desesperar? O que eu faço para não viver angustiado porque essas notícias são recorrentes? O que eu faço? Eu volto os meus olhos para o futuro. Eu volto a minha esperança, os meus olhos, o meu anseio para o futuro, onde não haverá mais dor, injustiça, maldade, onde o justo juiz governará sobre todos nós. Eu volto os meus olhos para o futuro, para não me desesperar no presente. Eu lembro de uma vez, eu fui mais impactado por isso do que ele. Eu fui visitar o pastor Thomas no hospital, na sua última cirurgia, e eu lembro de ter lido um texto de 2 Coríntios, nós vamos ler agora, que fala acerca da restauração do corpo. Ele estava num momento que precisava ouvir acerca disso, porque o seu corpo estava em frangalhos, estava ali estava na retífica, levou o motor para a retífica, vê se coloca aqui um pino, vamos ver aqui, vamos arrumar e ver se dá tudo certo. E eu lembro que meditei acerca desse texto, levei esse texto por vários dias na minha semana, e eu fui muito estimulado pela promessa que ali havia. Promessa que nós podemos ver também em 1 Coríntios 15. Promessa de termos um corpo glorificado. E para terminar esse ponto, eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses. Porque parece que tudo isso se opera dentro de nós, tem uma eficácia somente interior. E de fato, tem uma eficácia interior. Essa promessa de vida eterna, essa promessa de que um dia viveremos com o Senhor livre de maldade, livre de choro, livre de dor. Isso opera em nós um senso um ânimo, um senso de gratidão. Isso opera interiormente em nós, claro, deve fazer isso. Mas existe um efeito exterior. Vejam aí 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo vai falar aos coríntios, em 1 Coríntios 15, que se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Como assim? Como assim? Não seria bom viver uma ética cristã nessa vida? Seria sim, a ética cristã nos protege de muitos problemas, muitos erros, muitas maldades, muitas aflições. Seria interessante. Alguns até abraçam a ética cristã mesmo não sendo crentes. Seria interessante. Nós não poderíamos cumprir os nossos afazeres de promover a fé e o conhecimento que é dos eleitos sem Jesus ter ressuscitado? Parece que dá para viver assim. Não? Não.
Porque o que eu disse para vocês, a ressurreição, ele diz aqui, nós participamos da ressurreição de Cristo. A ressurreição faz parte da nossa salvação. Faz parte da dinâmica, do compêndio do Evangelho. Foi-nos apresentado o Evangelho onde Jesus morreu pelos nossos pecados, onde Jesus propiciou os nossos pecados, nos tornando Deus favorável a nós, restabelecendo a paz entre nós e Deus, nos dando uma ética superior, que é a ética que obedece a Deus e os seus preceitos, sim, mas nos deu também uma promessa. E que promessa é essa? De ressurreição. E vejam aí como isso se opera na prática da igreja. Segue a leitura de 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 agora. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Acabou o texto? Acabou o capítulo aí? Esse amém foi por minha conta, né? Acabou? Pronto? Poderia acabar aí, não poderia? Gloriosa esse evento que vai acontecer no futuro. Glorioso, lindo, majestoso esse evento. Eu quero participar entre os vivos. Acho que todos aqui gostariam de participar entre os vivos. Serem arrebatados para estar juntamente com o Senhor no céu. Mas o texto não acaba aí. O texto não acaba aí. Paulo fala acerca de um aspecto prático que nós devemos utilizar aqui na igreja. Utilizar com os nossos irmãos. Vejam aí o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vai dar tudo certo. Você já ficou? Uma vez eu fui para um velório. O pastor Marcos me pegou aqui. Isso faz muito tempo, há uns 20 anos. O pastor Marcos me pegou aqui no corredor, vem cá comigo, vamos ali num velório, porque era o velório de um pai de um jovem aqui da igreja, e eu era amigo desse jovem. Me pegou, vamos lá, foi aqui no cemitério do Tremembé. E eu, lá nos meus 13, 14 anos, o que eu falo, o que eu faço? Eu fiquei emudecido naquela situação. Eu não conhecia esse texto, não conhecia. Eu cheguei, dei um abraço no meu irmão. É isso aí. Eu fiquei em silêncio ali. Talvez como um amigo de Jó, do lado dele ali. Às vezes a companhia consola. Mas muito mais do que isso, do que a companhia, ou qualquer palavra que eu possa dizer, essas palavras aqui vão acalentar o coração de alguém que perdeu um ente querido crente. Crente. Essas palavras aqui vão fazer a diferença. Essa esperança vai fazer a diferença. Muito bem. A nossa mensagem central para o versículo 2 é: a certeza do futuro é a motivação do crente no presente. Eu fiz um adendo na mensagem central. Mas a certeza do futuro é a motivação do crente no presente. Primeira razão, a primeira motivação do crente é a promessa que Deus fez no passado. Nós passamos pelo caráter soberano de Deus na salvação, nós vimos isso. Esse versículo fala que a obra da salvação é exclusiva do Senhor. E nós falamos sobre a promessa de vida eterna. Livre de dor, de maldades, corpo glorificado, vivendo com o Senhor debaixo do seu cetro justo e reto.
Segunda motivação do crente, a segunda razão pelo qual ele deve ter o seu foco voltado para o futuro, é o caráter de Deus em nosso presente. É o caráter de Deus em nosso presente. Essa é a segunda razão, para termos a mente voltada para o futuro. Essa é a nossa segunda motivação. Vejam aí, volte agora para Tito, se não voltou ainda, volte para Tito 1. Vejam o que Paulo diz, poucas palavras. Nós já falamos sobre a esperança da vida eterna e ele coloca um qualificador aí de Deus. Que o Deus que não pode mentir. Você já recebeu promessas de alguém que não cumpre a sua palavra? Você já recebeu promessas de pessoas assim? Você já recebeu promessas de pessoas que você não conhecia, e aí você, eu vou te dar esse voto de confiança, o benefício da dúvida, você está me prometendo algo, e eu vou agir conforme isso que você me prometeu. E aí a sua esperança caiu no final, ela foi desfigurada depois no evento, no termo em que deveria acontecer a promessa, o evento prometido. Você já passou por isso? Não é muito ruim isso, você ouvir, dar um voto de confiança, agir conforme o que foi prometido e no final a pessoa não cumpriu, a pessoa se esvaiu da sua obrigação e você passou aquele tempo todo como se parece que você jogou a sua vida fora. Parece que você jogou o seu esforço no lixo. Parece que você jogou todo o seu pensamento, todas as suas ações, tudo que você fez em torno daquilo. Puxa vida. E pior ainda, confiar aqueles que confiam em pessoas que não cumprem as suas promessas. É pior ainda. E você está debaixo, às vezes, de pessoas assim. Você recebe promessa. Você vai, vamos mais uma vez, mais uma vez. Com Deus não é assim, meus irmãos. Com Deus não é assim. Além do seu caráter imutável, Deus poderia fazer uma promessa e nós nos sujeitaríamos a essa promessa. Colocaríamos ela no nosso coração, seria a nossa motivação. Por quê? Porque Ele é Deus. E ponto final. Mas Ele é o Deus que não pode mentir. Nós vemos ao longo do Antigo Testamento Deus cumprindo várias promessas. Diversas promessas. Promessas que Deus cumpriu no Antigo Testamento. Deus deu a terra para Israel. Deus prometeu para Abraão que faria dele uma numerosa nação. Não prometeu? Prometeu. Ele cumpriu? Cumpriu. E Deus prometeu o que a Abraão também? Território. Deus cumpriu a sua promessa? Cumpriu. Deu território para Israel. Israel perdeu o seu território por causa da sua rebelião contra Deus, mas Deus cumpriu. Em um momento da história, Israel estava lá, estabelecido na terra prometida. Deus cumpriu, cumpriu. O que mais Deus prometeu? Deus prometeu algo lá, o que chamam de proto-evangelho. Deus prometeu lá no Éden. Deus prometeu que o descendente de Eva pisaria a cabeça da cobra. Ele fez isso? Aconteceu isso? Aconteceu. Ponto para Deus. Promessa cumprida. Bota lá o carimbo. Tá. Promessa cumprida. Deus prometeu que Jesus viria e nasceria num berço humilde. Promessa cumprida? Promessa cumprida. Agora vamos trazer um pouco mais para perto de nós. Deus prometeu que cuidaria de nós. Promessa cumprida? Sim ou não? Em Mateus 6 ele fala acerca de comida, vestimenta e bebida. Nós deveríamos
a buscar primeiro o reino de Deus, e essas coisas, comida, bebida e vestimenta, seriam acrescentadas. Promessa cumprida? Promessa cumprida. Mesmo quando nós passamos fome, a promessa de Deus está sendo cumprida. Não tem alimento. Sim. Você está passando por um momento em que, de outra promessa, de que no mundo teria as aflições, de que nós seríamos perseguidos. Promessas cumpridas? Promessas cumpridas. Agora, eu posso confiar na promessa de vida eterna, sim ou não? Eu posso confiar plenamente na promessa de vida eterna. Eu posso viver a minha vida com os olhos no futuro? Posso. Por quê? Porque o caráter de Deus me permite que assim o seja. Porque o caráter imutável de Deus me leva a crer no futuro, no que Ele prometeu para o meu futuro. Abram a Bíblia em Hebreus 6. Hebreus 6 vai falar um pouco mais sobre o caráter de Deus e a relação com as suas promessas. Hebreus 6, versículo 13. Hebreus 6, 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Promessa cumprida? Promessa cumprida. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? Eu sou herdeiro da promessa. Você é herdeiro da promessa? Eu tenho uma promessa que vai acontecer no futuro. Eu sou herdeiro desta promessa. Essa promessa é um bem para mim, é uma propriedade para mim. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. O caráter imutável de Deus nos encoraja a viver no presente século. O caráter imutável de Deus nos impulsiona, nos encoraja a viver neste mundo mau. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Por isso, meus irmãos, por isso, que o crente muito ensimesmado, o crente que olha muito para o seu próprio umbigo, o crente que fica olhando demais para as coisas deste mundo, ou apegado às coisas deste mundo, o crente sofre. Por quê? Porque ele esqueceu do caráter imutável de Deus e das suas promessas. Ele não tem os seus olhos levantados, vislumbrando um horizonte lindo e maravilhoso. Não, ele não tem. Por quê? Porque ele abaixou sua cabeça, deprimido pelas circunstâncias, segue a vida aí aos trancos e barrancos. Ó céu, ó vida, ó azar. É o crente ranzinza. Que é o nome desse personagem? Hard. É a hiena hard. É o crente hard. Ó céus, ó vida, ó azar. É o crente que baixou sua cabeça e anda todo desesperançoso da vida. É o crente que olha para as notícias, olha para o que está acontecendo no cenário, olha para a corrupção, olha para as dores, crente que tem problemas de saúde, crente que abaixa sua cabeça e, ó céus, ó vida, ó azar.
Enquanto nós poderíamos levantar as nossas cabeças, levantar os nossos olhos e olhar para o futuro, vislumbrando um futuro majestoso e glorioso que nos espera, e assim corrermos a carreira cristã de modo muito mais ousado, modo muito mais, com muito maior coragem e intrepidez. Nós podemos viver essa vida assim. Contudo, para desfrutarmos dessa certeza do caráter imutável de Deus, nós devemos confiar nele. Nós devemos confiar em Deus. E é fácil falar, não, eu confio em Deus. É fácil falar, eu confio em Deus. Mas na segunda-feira as contas estão vencendo. Na segunda-feira eu tenho que lidar com o chefe ruim, com o chefe chato. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, eu tenho que viver a vida como ela é. Você confia em Deus? Ou você se desespera? Ou você se torna, ao longo da semana, o crente hard? E vai tocando a vida. O ser humano, principalmente o homem, o homem e a mulher também, mas o homem com relação às suas responsabilidades, e a mulher talvez com relação ao próprio homem. Todos nós temos problema de confiança, não de confiança, de querer manter o controle nas nossas próprias mãos. Todos nós temos isso. Todos. Nós queremos o controle. Uma das consequências do pecado no Éden foi que a mulher queria dominar sobre o homem. Ela quer ter o controle. E o homem também quer ter o controle da situação. Por quê? Porque ele se insubordina contra Deus. Ele quer o controle. Ele não quer deixar o controle nas mãos de Deus. Ele não quer confiar no caráter imutável de Deus. Não. Deixa aqui comigo. Eu dou conta. Eu vou lidar com isso. Eu vou controlar essa situação, essa circunstância. Muitas vezes o que nós precisamos fazer para sair do pecado, para sair da angústia, para sair da desesperança, é abrir mão do controle. Isso é confiar no caráter imutável de Deus. Abrir mão do controle. Obviamente, sem abrir mão das suas responsabilidades. Mas abrir mão do controle. Colocar a cabeça no travesseiro, mesmo com o mundo desmoronando ao seu redor. Colocar a cabeça no travesseiro, orar, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, as circunstâncias nas tuas mãos, eu não tenho mais o que fazer, e eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro e vou dormir por longas horas. Porque eu confio no Senhor. Eu não vou me desesperar. Eu lembro que essa vida é um mero sopro. Eu lembro que depois dessa vida eu tenho o quê? A certeza de um futuro glorioso. E a certeza do futuro é a motivação do crente para o presente. A certeza do futuro é a motivação do crente para o presente. Primeira motivação, a promessa que Deus fez no passado. Segunda motivação, segunda razão pelo qual o crente tem que ter os seus olhos fitos no futuro. Segunda motivação é o caráter imutável de Deus que se expressa no nosso presente. E amanhã é segunda-feira. Amanhã tem boleto para vencer. Se bem que amanhã é fim de mês, né? Mas aí já começa. Né? Amanhã é o último dia. Alguns recebem, né, o salário na manhã, no último dia. É útil do mês. Pense na nossa vida. Nós devemos encarar a nossa vida
como uma criança que recebe uma promessa. Antigamente se faziam, eu não sei se os pais fazem isso hoje. Os pais hoje eles são muito condescendentes com os filhos. Antigamente para um filho receber um presente, você tinha que passar de ano, meu amigo. Você tinha que passar, pelo menos passar de ano. Hoje os pais vão no shopping com os filhos, o filho, eu gostei disso aqui, vai lá, compra, pronto, acabou, resolveu. Antigamente, quero uma bicicleta. Você vai penar para ganhar essa bicicleta. Mas os pais tinham esse costume de fazer promessas aos seus filhos. Meus pais também faziam promessas a mim. No começo, se você for bem na escola, se você passar de ano, geralmente esse era o critério, porque a vida da criança se resume a isso, né? O esforço dela se resume a isso. A ter que tirar boas notas e passar de ano. Então, no começo do ano, sempre tinha aquela promessa. Os pais chegavam, se você passar de ano, nós vamos, você vai ganhar uma bicicleta. Se você passar de ano, eu lembro que eu ganhei, no meu aniversário, um helicóptero de brinquedo. Porque eu vivia com a cabeça nas nuvens. Brincadeira. Quando eu era criança, eu queria ser piloto de avião. Ou piloto de aeronave. Avião, helicóptero. E eu ganhei um helicóptero enorme dos meus pais. Eu lembro como se fosse hoje, a emoção de ver aquele helicóptero entrando. Era bem no eu faço aniversário em outubro, no final de outubro, então era meio ali, final de ano, já tinha provado o meu valor, tinha tirado boas notas, então estava tudo certo. E os meus pais, no meu aniversário, compraram esse helicóptero para mim. Eu recebi aquele helicóptero gigantesco, eu falei... Os meus olhos se encheram de lágrimas e de alegria. Uau! Que presente maravilhoso! Não sabia que eu ia ganhar esse presente. Tão grande, inclusive para o meu tamanho. Tinha acho que 4 anos, mãe? Uns 4, 5 anos. E aí os pais fazem essa promessa para os filhos. Você vai ganhar tal coisa no final do ano. Pensem na nossa vida como um grande ano letivo. A nossa vida é um grande ano letivo, que passa rápido, passa muito rápido. Só que Deus faz a promessa sem levar em conta as nossas notas. Não. Ele faz a promessa para nos incentivar, para nos encorajar. Ele não está nem aí para as nossas notas. Obviamente, existem outras razões para que tiremos boas notas nesse longo ano letivo que é a nossa vida. Mas a promessa de Deus não está vinculada às nossas notas. Mas Ele faz essa promessa. No final, você vai ressuscitar, no final do ano, passando de ano, no final você vai ressuscitar e vai viver eternamente comigo. Deus faz isso. Deus faz isso quando nós aceitamos o Senhor. Quando recebemos a promessa de vida eterna. Deus fala, agora você vai entrar no ano letivo. E no final desse ano letivo, seja um servo bom e fiel. Claro, seja um servo bom e fiel. Tire boas notas, faça boas obras. Mas no final desse ano, para você ter ânimo, eu vou dar um presente para você. Que presente é esse? A ressurreição. A vida eterna junto com o Senhor. Nós vivemos dias de intenso materialismo. Materialismo é fácil, é muito rápido nós nos tornarmos crentes hard. Baixarmos a cabeça e olharmos só para as coisas desta terra. É muito fácil. A felicidade do mundo, a felicidade do mundo se resume ao aqui e agora. As coisas tangíveis. A felicidade do mundo está aí. A nossa felicidade está no futuro. A felicidade e consolo do cristão está nas coisas que ainda estão por vir. Não valorize demais, não se apegue demasiadamente às coisas desse mundo. Nós não levaremos nada daqui. Utilize sim os seus bens, desfrute da sua vida do modo como Deus lhe deu. Claro, faça isso. Mas não se apegue a nada do que está aqui.
Não se apegue, inclusive, às pessoas, porque as pessoas se vão. Se você se apegar a crentes, melhor ainda, porque os crentes você um dia, se você é crente, você irá revê-los. Mas não abaixe os seus olhos, não faça isso e viva assim. Levante os seus olhos, olhe para a promessa do Senhor. E assim caminhe de modo feliz, alegre, com o coração devidamente consolado, encorajado. Caminhe assim, olhando para o horizonte, para o futuro que nos aguarda. Muitas vezes o desespero pode tomar conta da nossa vida. O desespero, a falta de esperança pode tomar conta da nossa vida. Mas se você tiver os olhos fitos nas promessas de Deus, se você tiver os olhos fitos no caráter de Deus, no seu caráter imutável, se você tiver os seus olhos fitos nisso, a caminhada vai ser leve, vai ser com coragem, você não vai se desesperar, você não vai se deprimir, você pode sim se entristecer, mas logo, diante dessas verdades, o seu coração será consolado. Você que passa por problemas de enfermidade, eu sei que muitas vezes a dor não passa, não vai embora, e assim a vida vai indo, vai passando anos e anos e anos e anos, e a dor não passa. Lembre-se que um dia ela passará. E você poderá gozar de um corpo glorificado, sem dor, sem mácula, sem lágrimas. Que grande esperança que nós temos. Não desprezemos a promessa do Senhor. E assim nós poderemos viver de modo digno dEle, com alegria no nosso coração, sempre vislumbrando as coisas do futuro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela promessa que o Senhor nos fez. Promessa que temos certeza de que será cumprida. Certeza por causa do teu caráter imutável. Certeza porque está escrito na tua palavra, que não muda. Ó Deus, muito obrigado por isso. Ajuda-nos, Senhor, a olhar mais para o futuro. Que esse mundo não nos prenda com as suas maldades, com as suas incertezas, com as suas dores. Que esse mundo não nos prenda, mas que tenhamos os olhos fitos no futuro. E que abramos mão do controle da nossa vida diante de um Deus que cuida de nós, que prometeu que haveria de cuidar de nós e que cumpre as suas promessas. Muito obrigado, ó Deus, por sua palavra. Muito obrigado porque essa esperança faz parte da nossa salvação. Não nos deixe ignorar, não nos deixe desprezar essas verdades, de modo a vivermos menos do que poderíamos viver em posse dessas promessas. Ó Deus, ajuda-nos na nossa fraqueza e nos conduza para o futuro. Nós te pedimos que o Senhor apresse a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha logo nos buscar e possamos assim desfrutar plenamente da promessa de vida eterna. Em nome do Salvador, amém.